Vamos lá, senhores, falar de erro no direito penal. No direito penal brasileiro temos duas espécies de erro, o erro de tipo e o erro de proibição. Portanto, adotamos uma teoria chamada teoria diferenciadora. Antes da reforma do Código Penal, em 1984, adotamos uma teoria chamada teoria unitária. Só tínhamos uma espécie de erro, chamado erro de fato. Após a reforma do Código Penal em 84, passamos a adotar a teoria diferenciadora, porque temos duas espécies de erro, o erro de tipo e o erro de proibição. O erro de tipo está esculpido no artigo 20 do Código Penal, de proibição no subsequente 21. O erro de tipo é quando a gente tem uma falsa percepção da realidade. Ele acha que é uma coisa, mas na realidade é outra. Já o erro de proibição, ele enxerga a realidade, ele tem uma falsa percepção da ilicitude, ele acha que pode. Mas não tem nada a ver com desconhecer a lei. Aí depois eu falo disso. Primeira coisa então é você saber qual espécie de erro incide, se encaixa em cada situação hipotética. Porque se você levar essa dúvida para frente, você não vai aprender a matéria. O erro de tipo então, que é quando o indivíduo tem uma falsa percepção da realidade. Um exemplo clássico que nós temos é quando o caçador que está caçando viu um vulto, um balançar no arbusto, acha que é um animal, atira quando ele vai ver uma pessoa. Então nós temos que... ele cometeu um crime, artigo 121, matar alguém. Nesse caso ele quis matar, ele agiu com dolo. Ele agiu com dolo. Agora, então ele agiu com dolo. Mas ele não sabia que era alguém. Então ele erra sobre um elemento constitutivo do tipo legal de crime. O tipo penal diz matar alguém. Então ele errou sobre o elemento alguém. Vou te dar um outro exemplo. O indivíduo, ele deixa o celular dele em cima da mesa e começa a conversar com os amigos. Daqui a pouco chega uma outra pessoa, coloca o celular igualzinho ao lado dele. Aí ele continua conversando, aí ele pega o celular dele na hora de ir embora e coloca no bolso. Aí ele estende um pouco essa despedida, quando olha em cima da mesa ele acha que é o celular dele, sem qualquer intenção de subtrair, sem qualquer intenção de praticar furto. Ele pega o celular e sai andando, mas na verdade o celular não era dele. Então ele pegou uma coisa, mas ele não sabia que era uma coisa alheia. O crime de furto diz subtrair para seu oponente coisa alheia móvel. Então ele errou sobre o elemento coisa alheia. Ele teve uma falsa percepção da realidade. Ele achou que a coisa era própria, mas na realidade não era. Um terceiro exemplo. O indivíduo vai para uma festa onde só pode entrar maiores de 18 anos. Lá conhece uma garota que aparenta ter mais de 18. Pergunta para ela quantos anos ela tem, ela diz que tem 19, plenamente compatível com sua compleição física. E papo vai, papo vem, modernidade da modernidade, vão para o motel. Lá mantém relação sexual. Depois ele descobre que ela tinha 13 anos. Vixe, artigo 217A. Mantém relação sexual com menor de 14 anos. Estupro de vulnerável. Ele quis manter relação sexual, mas ele não sabia que aquela menina tinha menos de 14 anos. Uma prova do STJ para analista já disse que este exemplo era um erro de proibição errado. Porque quando ele não sabe que ela tem menos de 14 anos, ele erra sobre um elemento constitutivo do tipo legal de crime. O erro de proibição, por sua vez, o indivíduo enxerga a realidade. Vou te dar o mesmo exemplo de manter relação sexual com menor de 14 anos. O indivíduo saindo para trabalhar, encontra o vizinho na porta, 6h30 da manhã, o vizinho diz, nossa, você já está indo para o trabalho? Ele falou assim, acordo todo dia, 4h30, 5 horas. E chego meia-noite depois da faculdade. Nossa, você é um menino bom, hein? Queria muito que minha filha namorasse um menino bom igual você. Ah, sua filha e tal, tal. Quantos anos ela tem? 13 anos. Mas não pode. Não, mas eu quero que você namore ela. Agora ele sabe que ela tem menos de 14, mas na cabeça dele ele pensa assim, se o pai tá querendo que eu namore ela, ele acha que pode. O erro de proibição é isso. Você enxerga a realidade, mas na sua cabeça você tem uma falsa percepção da ilicitude. Você acha que pode.
O índio, quando nasce gêmeos, deficiente físico ou mental, né, ele sabe que não pode matar ninguém, né, mas quando nasce deficiente físico ou mental, gêmeos, ele acha que pode, porque ele aprendeu com seus antepassados que ninguém pode ser igual a uma pessoa e nem pode ser tão diferente quanto o doente físico ou mental, acha que é filho do demônio, filho dos espíritos malignos. Então a maioria das tribos faz o quê? Mata, né? Então eles acham que pode, na cabeça deles eles não acham que estão fazendo nada de errado. O erro de proibição, né, que está se referindo a um elemento da culpabilidade, que é o potencial ou real consciência da ilicitude, saber que o que faz é ilícito. Nessas hipóteses, ele não sabe que o que faz é ilícito. Ele não sabe. Na cabeça dele, ele acha que pode. O erro de proibição é exatamente isso. Você achar que pode. É o conhecimento do injusto profano. São valores éticos morais que você aprende com seus pais, na sociedade onde você vive. Se uma conduta é praticada onde você vive, de forma reiterada, na sua cabeça você acha que pode. Então, se uma cidade tem uns costumes específicos, você pode alegar, sim, um erro de proibição. Então, essa é a diferença entre o erro de tipo e o erro de proibição. O erro de tipo, por sua vez, se subdivide em erro de tipo essencial e acidental. O essencial vem de essência, se subdivide em dois, vencível e invencível. O vencível está no artigo 20 caput, que são os exemplos que a gente está falando aqui. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo previsto em lei. Nos exemplos que eu dei do caçador, o caçador vai responder por homicídio culposo, porque existe homicídio culposo previsto na lei. Agora, no exemplo do indivíduo que pegou o celular do outro achando que era seu, fato atípico, porque não existe furto culposo. No exemplo do indivíduo que manteve relação sexual com uma menina menor de 14 anos, que ele não sabia que tinha 13 anos, também não vai responder por nada, fato atípico, porque não existe crime de estupro de vulnerável culposo. Então, o erro de tipo vencível, o artigo 20 caput, exclui somente o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. O erro de tipo vencível também é chamado de evitável, tá? E inexcusável, beleza? Já o erro de tipo invencível, excusável, inevitável não tem na lei, nasce de uma construção doutrinária. E ele exclui o dolo e a culpa. É quando você olha para o erro do indivíduo e você pensa, vixe, qualquer pessoa no lugar dele também erraria. Porque nos outros exemplos que eu te dei, se tivesse um pouco mais de cautela, talvez pudesse evitar. No erro de tipo invencível, qualquer pessoa erraria. E a consequência jurídica exclui tanto o dolo quanto a culpa. Já o erro de tipo, esse é o erro de tipo essencial. Aí nós temos o erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental não exclui nada. O erro de tipo acidental não exclui nem dolo nem culpa, não exclui nada. O erro de tipo acidental, o primeiro que a gente tem previsto, não tem na lei, mas tem previsão doutrinária, que é o erro sobre a coisa. Então o indivíduo entra no mercado querendo furtar açúcar e furta sal. Não faz diferença nenhuma, vai responder por furto. Temos o erro determinado por terceiro, que tem no Código, é o artigo 20, parágrafo 2º. O erro determinado por terceiro responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Então o médico que induz em erro a enfermeira a matar o paciente, quem responde pelo homicídio é o médico. O indivíduo que entrega arma para alguém, diz que está desmuniciado e pede para pregar uma peça, um susto em uma pessoa e atira e mata, quem responde é quem emprestou a arma e induziu o outro em erro. Então o erro determinado por terceiro responde pelo crime o terceiro que determina o erro. E nós temos o erro sobre a pessoa, que é o artigo 20, parágrafo 3º. O erro sobre a pessoa não isenta de pena. Neste caso, não se considera as qualidades e condições pessoais da vítima, e sim da pessoa a qual o crime deveria ter sido praticado. Esquece a vítima. Olha para quem deveria ter sido a vítima. Chamar de vítima virtual. Então eu quero matar meu pai, confundi as características, matei meu tio. Vou responder como se tivesse matado meu pai. Erro sobre a pessoa.
Eu quero matar, eu sou o A, quero matar B, confundi as características, matei C, que é irmão de B. Respondo como se tivesse matado B. Então você responde como se tivesse matado quem você queria. Então essas são as hipóteses de erro de tipo. O erro de tipo, que o indivíduo tem uma falsa percepção da realidade, se subdivide em essencial e acidental. O essencial pode ser vencível, artigo 20 caput, ou invencível, que só nasce de uma construção doutrinária, mas aceito jurisprudencialmente. O artigo 20 caput, erro de tipo vencível, exclui apenas o dolo, mas permite a punição por crime culposo se tiver previsão legal. O erro de tipo invencível, por sua vez, exclui o dolo e a culpa. Sem dolo e sem culpa não existe conduta, sem conduta não há crime. Absolvição de cara. E o erro de tipo acidental, que pode ser o erro sobre a coisa, que o cara erra a coisa que ele queria furtar. O erro determinado por terceiro, que responde pelo crime, o terceiro que determina o erro. E o erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º, que ele erra as características físicas da pessoa, responde como tivesse matado quem ele queria. Vou finalizar esse vídeo aqui, senão fica muito grande para ser enviado, e eu volto com erro de proibição. Até já.